Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Depois de vir à tona a situação de calamidade nas terras indígenas Yanomami, o Brasil começou o processo de expulsão dos garimpeiros da região. Mais de 500 agentes foram mobilizados. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, o governo estima que cerca de 15 mil pessoas invadiram ilegalmente a área protegida na Amazônia, onde os indígenas acusam os garimpeiros ilegais de ouro de assassinar e estuprar membros da comunidade, além de contaminar a água com mercúrio. O governo federal decretou em janeiro o estado de emergência sanitária na região, diante da explosão de casos de malária, pneumonia, infecções gastrointestinais e desnutrição. Mais de 500 policiais e soldados foram mobilizados na região para uma operação de expulsão dos garimpeiros que vai começar nesta semana. Autoridades esperam que, quando a expulsão começar, pelo menos 80% dessas 15 mil pessoas já tenham deixado o território Yanomami. Dino celebrou a saída e assegurou que o governo prefere que os invasores se retirem pacificamente. A reserva Yanomami, localizada na fronteira com a Venezuela, é o maior território indígena do Brasil, com mais de 96 mil metros quadrados. Uma investigação foi aberta na semana passada por possíveis crimes de guerra contra membros da etnia, inclusive o de genocídio, depois que fotos de crianças gravemente desnutridas causaram impacto internacional. E em nova fase de Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpre mandados contra policiais militares do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal expediu o total de 10 mandados judiciais. Vamos ver. A Polícia Federal realiza a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvo os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro na sede dos 3 poderes em Brasília. Entre os alvos estão policiais militares do Distrito Federal que não cumpriram ordens de comando durante os ataques ao patrimônio público. A Corregedoria da Corporação decidiu acompanhar a movimentação. Nesta fase da ação policial, são cumpridos 10 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, sendo 3 de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. O alvo do mandado de prisão preventiva é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que no dia 8 de janeiro era chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF. A PF também cumpre um mandado de busca e apreensão contra Barreto. De acordo com o balanço da PF, nas fases anteriores da Lesa Pátria, 16 pessoas foram presas e foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão. Os investigados são acusados dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, destruição de bem especialmente protegido, entre outros. No destaque internacional, o mundo se dirige com os olhos bem abertos para uma guerra mais ampla diante dos crescentes riscos da escalada na Ucrânia. O alerta foi feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A invasão russa da Ucrânia está causando um sofrimento incalculável ao povo ucraniano, com profundas implicações globais. As perspectivas de paz continuam diminuindo, as chances de uma nova escalada e derramamento de sangue continuam crescendo. Temo que o mundo não esteja caminhando como um sonâmbulo para uma guerra mais ampla. Temo que esteja fazendo isso com os olhos bem abertos. Guterres também citou o conflito entre israelenses e palestinos, a repressão no Afeganistão, Mianmar e Haiti. O secretário-geral denunciou a ausência de visão estratégica e o viés de curto prazo dos líderes políticos e econômicos, o que não é apenas profundamente irresponsável, mas também imoral, declarou. Guterres destacou ainda a necessidade de se pensar nas gerações futuras, relembrando seu apelo por uma transformação radical da arquitetura financeira mundial. O chefe da ONU também pediu ao grupo de países mais desenvolvidos, o G20, que adote medidas de apoio aos países emergentes e suas responsabilidades na luta contra o aquecimento global. Pelo menos 15 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após uma série de deslizamentos atingirem a região de Arequipa, no Peru. De acordo com autoridades, milhares de pessoas estão desabrigadas e 2 ainda estão desaparecidas. Os recorrentes deslizamentos têm dificultado as operações de resgate.
De acordo com a Defesa Civil da região, eles começaram a ocorrer no domingo, após fortes chuvas atingirem o sul do país. Pelo menos 4 cidades foram afetadas. Muitas vilas da região foram construídas em áreas de alto risco, a maioria delas em volta de colinas. E ainda no destaque internacional, os Estados Unidos recolheram mais de 400 alimentos por suspeita de contaminação por uma bactéria. Eles incluem sanduíches, saladas, iogurtes e outros produtos prontos para consumo que eram vendidos em 9 estados e em Washington. Os alimentos recolhidos foram distribuídos em Connecticut, Distrito de Colômbia, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Pensilvânia, Carolina do Sul e Virgínia, de acordo com o Food and Drug Administration. Todos os produtos recolhidos têm um rótulo ou identificador Fresh Creative Cuisine na parte inferior e uma data de validade ou venda até 31 de janeiro de 2023 a 6 de fevereiro de 2023. Os alimentos contaminados com essa bactéria podem causar infecção grave, que pode levar a sintomas como febre, dor de cabeça, diarreia e vômito, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção da Doença. E uma última informação. Mesmo com a inflação elevada e as altas taxas de juros, parte da população ainda tem o hábito de viajar para o exterior. E com isso, o número de passaportes expedidos aumentou. Vamos ver. Segundo a Polícia Federal, só no ano passado, 2.300.000 passaportes foram expedidos. Isso é quase o dobro do que foi registrado em 2021, quando o órgão emitiu 1.200.000 documentos. Nos últimos 2 anos, a corporação precisou suspender o atendimento de novos pedidos entre novembro e dezembro de 2022, por alegar não ter recursos para a confecção dos passaportes. Com o afrouxamento das medidas restritivas devido ao Covid-19, diversas pessoas mostraram interesse em renovar ou emitir a primeira via. Durante o período de maior intensidade da pandemia, não só no Brasil, como em outros países também, a emissão de passaporte foi suspensa e os voos entre países bloqueados para evitar o contágio. No ano, o total de atividades turísticas caiu cerca de 36,7%, se comparado com o mesmo período de 2019, o período pré-pandêmico. Em 2020, a Polícia Federal emitiu 1.030.000 passaportes. Além das viagens a passeio, o número de viagens de turismo de negócio aumentou cerca de 90% entre janeiro e novembro de 2022 em relação ao ano anterior. A Organização Mundial de Turismo estima que o turismo vai movimentar em 2023 em todo o mundo algo entre 80% e 95% dos níveis registrados antes da pandemia. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!